Hoje eu vivi uma experiência e eu fiquei, eu fiquei pensando, refletindo. Não é a primeira vez que eu paro para pensar nessas coisas. E realmente o ser humano, por mais que ele fale Senhor, por mais que ele fala que o Pai Eterno é Pai, né? Que o Criador é Pai, que o Deus Todo-Poderoso é Pai dele, que é Pai. Mas quando nós começamos a realmente falar da subida, da ida para o céu, muitos não querem morrer, né? Nós não, geralmente a gente não quer morrer, né? A gente quer ser arrebatado. E a gente quer subir sem dor, sem sofrimento, sem provar da morte física. Mas isso é um grande sinal. Quando nós temos medo, quando nós tememos a morte, é porque alguma coisa não está certa em nós. Nós sabemos que há algo em nós que ainda precisa se alimentar mais de Deus. Às vezes pode ser pouca coisa, né? Pouquinha coisa, detalhes. Ah, não, eu preciso largar de tal coisa, ainda não é o momento. Eu preciso abrir mão de tal coisa, ainda não é o momento. Eu preciso rejeitar essa porta de emprego. Mas ainda não é o momento, porque eu preciso. Eu preciso. Tantas coisas, né? Eu preciso me livrar daquela calça jeans que mostra meu corpo, que não é do agrado de Deus. Mas não é o momento. Eu preciso comprar outras roupas para poder tirar. E assim vai. Eu quero parar de comer carne vermelha, carne de frango. Eu quero começar a comer apenas legumes, verduras, grãos, carne de soja, ovo. Mas eu acho que ainda não é o momento. Eu preciso terminar esse relacionamento. E enfim, assim vai. Vai, muitas coisas. Mas, se a gente não se esforçar para entender que para entrar no céu, a gente precisa estar realmente purificado, santificado, a gente nunca vai estar preparado, a gente sempre vai ficar com medo da morte. Vai ficar com medo até de ser arrebatado, né? Vai ficar com medo, porque tem que largar, né? Tem que deixar. Tem gente que se apega tanto às coisas aqui da terra, tanto, que ela não tem o entendimento. Quando você começa realmente a falar das coisas do céu, ela não tem. Quando alguém fala pra mim algo do céu, como é o céu, eu já fico imaginando, tipo, quando eu tô ouvindo algum testemunho de algum irmão ou irmã que foi arrebatado até o terceiro céu, onde o Senhor Jesus mostrou. E eu acho lindo, né? Eu já fico imaginando, eu fico assim vidrada, Desde criança eu lembro que eu ouvi o testemunho da irmã, eu esqueci o nome, mas é Visão do Futuro, a capa do disco. E na casa dos meus pais só tinham discos evangélicos, fitas, era tudo. A gente não tinha televisão quando era criança. Depois de um tempo comprou, mas não ligava. Depois começou a querer se modernizar e pulava um pouco de denominação e acabava indo para uma denominação que era um pouco mais liberal, não sei o quê. Aí foi quando o mundo começou a entrar dentro de casa. A televisão começou a entrar um monte de coisa. Quando menos esperava, né, tava daquele jeito. Dentro de igrejas, mas parecendo mais como antigamente tinha os católicos não praticantes, né?
E começaram a surgir os cristãos, os crentes não praticantes, né? Ou aqueles que vão, mas vão mais por um ritual, não sei. Ou quando quer alguma coisa, ou quando vai agradecer alguma coisa, né? Mas assim, passou a se misturar realmente com as coisas do mundo, passou a tomar amor pelas coisas do mundo. E muitos de nós não enxergamos que nós estamos amando muito mais o mundo do que o reino dos céus, do que a lei do Senhor, do que as leis do Senhor, do que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque não existe servir a Deus, amar a Deus e amar ao mundo. Nós precisamos escolher. Nós amamos ao Senhor Jesus, nosso Salvador, o nosso Redentor, amamos o nosso Criador, ou amamos o mundo que pertence às coisas do mundo, às práticas do mundo que não pertencem a Deus, né? Deus, ele é o dono do universo, ele criou tudo, tudo. Mas as coisas que surgem do mundo, entre práticas, modas, coisas materiais, tecnológicas e isso e blá 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 blá, etc, etc e tal. Não foi Deus. Deus, ele deu a sabedoria ao homem, mas o homem acabou usando a sabedoria para o mundo. E não tem como a gente entrar no céu se não for pelo arrebatamento, não tem como se não passarmos pela morte física. E nós nunca sabemos quando será. Então nós sempre precisamos estar buscando realmente nos livrar de tudo aquilo que nos contamina. Tudo aquilo que nos traz raiva, rancor, mágoa, ódio, tudo aquilo que traz revolta excessiva, né? Existe tipo de revolta que é boa, né? Tipo, eu me revolto porque eu não quero fazer isso, então eu vou lutar contra mim mesma e não vou mais fazer isso, porque eu sei que não agrada a Deus. É uma revolta boa, né? E não tem como. A gente não sabe o nosso momento, a gente não sabe qual será a nossa hora. Nós não sabemos. Se Deus quiser retirar-nos antes do arrebatamento, nós estamos vivendo realmente o princípio das dores. Estamos vivendo já. Muitas coisas estão para acontecer em que muitos já foram recolhidos por Deus. Muitos deles já foram recolhidos. Por quê? Porque já começou as dores, já começou o sofrimento. Então, para que Deus, que ama tanto os seus filhos, e os seus filhos já estavam, porque o Senhor, ele só recolhe os dele quando eles estão preparados. Para que Deus ia deixar os preparados, os que já estavam preparados aqui na terra para sofrer? Qual é o filho que quer ver o sofrimento o pai que quer ver o sofrimento do filho? O pai que realmente ama seu filho, ele vai querer ver o sofrimento do seu filho? Não vai. Ele vai poupar, ele vai querer poupar o filho. Se ele sabe, de repente o filho está dentro de uma escola que maltrata os alunos, uma escola que, se é um filho de cristão, uma escola que ensina muito as coisas do mundo, a modernidade, e as coisas mais que nós sabemos que existem, que não está sendo ensinado dentro dos princípios de Deus. E qual é o pai que vai deixar o filho continuar ali naquela escola? Só porque a escola é cara, é particular, porque isso e aquilo. Não, é uma escola renomada, isso o quê, né? Sendo que o filho dele chega, às vezes, até falar alguma coisa, ele vê que o filho tá incomodado, que o filho tá sofrendo, ele não vai deixar o filho lá. Ele vai tirar. Qual é o pai que vai deixar? Não vai. Não é verdade? Se o Senhor, que é tão maravilhoso, soberano, tremendo, poderoso, que tudo pode, que tudo vê, que tudo ouve,
é o Deus do impossível, por que que ele não vai resgatar o dele? Não há sacrifício, não tem dificuldade para Deus levar os dele. Então, quando nós chegamos ao entendimento que para entrar no céu, se não for através do arrebatamento, temos que passar sim pela morte física, e que para esse, nós não sabemos esse momento, a não ser quando, até uma coisa que eu reflito muito, e depois da preparação da minha mãe, que ela me pediu para buscar a palavra, e o Senhor falou que só levaria os dele quando estivessem preparados, e Deus estava entrando no processo de preparação da minha mãe, que duraram 5 meses mais ou menos. E eu meditei muito, eu pensei muito em relação a isso. Se parar para pensar, uma pessoa quando é de Deus, quando é um cristão, quando Deus tem um propósito de salvá-lo através, de repente, de uma doença incurável, uma doença que essa pessoa ela vai ser contaminada e vai surgir esse diagnóstico de desenganada, né? Não tem mais o que fazer, não tem. Ela vai viver, a média de vida vai ser entre 3 meses, dependendo do cuidado e não sei o que, 5, 6, 1 ano, não sei quantos anos. Eu acho que eu até já cheguei a falar pro Senhor, se o Senhor fizesse isso comigo, se fosse realmente Deus querendo me preparar e me deixar segundo do jeitinho que tem que ser para poder conseguir chegar ao céu, porque o céu é muito santo, é muita luz, é muito brilho, é muito Deus, é muito... Não tem como, se a gente não tiver em santidade, a gente não vai estar protegido de uma certa forma, você tá entendendo? Eu vou falar de uma forma que possa entender, porque às vezes a gente fala, tem que ser santo para entrar no céu. Aí às vezes a pessoa fala, tá querendo ser santo demais. Mas Deus, ele aceita os seus como são. Mas Jesus, ele não trata os seus segundo os seus pecados. Ele não trata segundo os pecados, mas o Senhor Jesus, quando chama alguém, quando ele nos chama, de repente ele nos chama. Quantas vezes o Senhor me tirou do mundo? Eu desviada. O Senhor me tirou, me resgatou ali. Eu estava no pecado, aquele momento de arrependimento em que eu não queria, o Senhor me resgatou. Ou um momento que o mundo já não é para nós, e o mundo nos cospe, o mundo não nos aceita. O Senhor, e voltamos para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nos resgata, nos aceita ali daquela forma, e com a busca ao Senhor, o amor ao Senhor, o interesse pelo céu, pelo reino dos céus, pela grande cidade de ouro, pela Nova Jerusalém, nós vamos buscando abandonar os pecados definitivamente. Entende? Aquelas coisas que a gente passa a saber que existem certos tipos de pecados que nós precisamos dizer não. Que aqueles pecados são as brechas, por isso que quando nós voltamos para o Senhor, quando se aceita Jesus, quando ainda nunca nunca aceitou Jesus ali, se entregou para Jesus, ou então tá voltando para Jesus, tem que ficar constantemente buscando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, conversando com o Senhor, sabe? Mesmo que em espírito, orando em espírito, tirando nem que seja alguns minutos, se ajoelhando, sabe? Buscando a Deus, agradecendo, buscando realmente ter um contato de verdade com Deus. Porque quando menos se espera, a gente já... Tudo aquilo que nos dominava não domina mais. O que era falha, brecha maior, ela se fechou, ela vai se fechando. Até chegar ao ponto da gente sentir nojo.
E quando a gente começa a sentir nojo, a gente começa a sentir repúdio, é quando realmente Deus ele já está nos tomando, Deus ele já está nos limpando com a nossa autorização, com aval que nós damos a nós mesmos, a chance de dar a nós mesmos, de nos santificar. Por quê? Porque nós queremos subir, nós queremos o quê? Estar perto do Pai, nós queremos estar perto do nosso Criador, o nosso Senhor. A gente quer sim estar lá na glória com o Senhor. Então a gente vai buscar se santificar cada dia mais e buscar realmente consertar aonde estamos errando. Quais são as brechas? O que a gente precisa abandonar? A gente vai tentar ter pulso firme para dizer não ao pecado, sabe? Para não dizer mais ou menos, para não... A gente vai buscar sim, porque a gente vai querer estar preparado para qualquer momento em que o nosso corpo físico vier a falecer. Porque a gente quer, a gente ama de verdade ao nosso Deus, ao nosso Senhor. A gente busca, a gente ama Ele, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Entende? Deus ele não precisava de nada disso. Então, para ele ter nos feito, é porque realmente foi muito amor. Foi muito amor. E quando nós reconhecemos tudo isso e não buscamos a Deus somente por bênçãos materiais, financeiras, interesses em, seja lá o que for, casamento, porque tem muita gente que é assim. Eu já devo ter sido assim em algum momento, não sei. Né? Eu acho que todo cristão já tiveram alguns momentozinhos assim, né? Mas logo a gente acorda, logo a gente, né? É o amor de Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado até a denominação que nós estamos. A igreja, a casa de oração que nós entrarmos. Qual será a comida lá dentro? Qual será a comida para nós? Ali será nos oferecido o amor de Cristo, o amor de Deus? Ou ali será oferecido propostas? Propostas de buscar a Deus em troca de algo material? Buscar a Deus por uma profissão melhor? Buscar a Deus por um relacionamento, buscar a Deus por uma casa, um carro. Nós estamos recebendo o alimento correto para as nossas almas, para as nossas vidas, para os nossos corações? É muito sério. É muito sério. Porque se nós não tivermos esse discernimento, aquele que está ali oferecendo a comida, ele pode levar todos junto com ele para as trevas, para o inferno. Tá entendendo? Quando o ser humano que busca Deus, quando a gente se converte, quando a gente realmente ama o Senhor, nós precisamos ter na consciência que precisamos nos santificar, precisamos nos purificar para subir. O intuito do cristão é esse. Ser cristão é seguir os passos de Cristo. O que Cristo passou para nós o tempo inteiro? É buscar o reino de Deus, é largar as coisas do mundo, é não se apegar às coisas do mundo. É não deixar de buscar a Deus por algo, por alguém, por um objeto, por dinheiro. Não é isso que o Senhor Jesus ele pregou pra gente abandonar tudo, pra gente se ligar realmente nas coisas do céu, nas coisas de Deus. E não entra na minha cabeça quando eu vejo um cristão, quando eu vejo alguém que é um crente, um evangélico, que quando nós falamos sobre subir, sobre
a vida eterna. E para você alcançar a vida eterna, se não for pelo arrebatamento, o corpo físico vai morrer. Tem que passar pela morte física. Porém, a morte espiritual, não. E para manter a vida, para manter vivo, para nos manter vivo espiritualmente, é sem pecado. É sem pecado. É sem se misturar com as coisas do mundo. É sem amar o mundo. É sem amar o dinheiro. É sem amar as coisas que você tem aqui na Terra, que não vão subir e nem vão entrar no caixão. E muitos se amedrontam, porque não quer passar pela morte. Será que busca realmente conhecer o reino de Deus? Será que realmente entendeu o propósito de buscar a Cristo? De buscar nos santificar? Para que nós nos santificamos? É para a vida eterna. É para uma vida lá na glória. A vida de glória com Cristo. É para louvar, engrandecer, exaltar, glorificar ao Senhor de perto. É viver as promessas que o Senhor Jesus Cristo deixou, as promessas que temos. Se perseverarmos até o fim. Se até o fim a gente combater o pecado, se até o fim a gente ficar o tempo inteiro cutucando, como que fala? Cavucando, acho que fala. Se o tempo inteiro nós ficarmos procurando coisas em nós, o que é que existe em nós que desagrada ao Senhor? O que eu faço, o que eu falo, o que desagrada ao Senhor? É buscar ao Senhor, falar, Senhor, fala pra mim, Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Mostra pra mim, me dá um sinal. O que eu tô fazendo de errado? Senhor, eu tô falando de errado. Senhor, eu tô tomando decisões erradas. Senhor, eu tô no lugar errado. Senhor, é o tempo inteiro perguntar para si mesmo, ter autoanálise, autocrítica, deixar o orgulho de lado, se colocar realmente no lugar de humildade, de grão de areia, de pó, de terra, e encontrar o que existe em nós que ainda é desagradável diante de Deus, que pode nos levar ao inferno, que pode nos matar espiritualmente. Porque o ímpio, para Deus, o ímpio, ele gosta do pecado. Ele sabe que as coisas ele sabe o que é pecado. E ele tem prazer. Ele tem prazer. E quando está dessa forma, ou não sai do pecado, Deus está alertando, está dando chance e não busca sair, o ímpio ele é chamado de morto por Deus. Então nós temos que buscar estar em vida espiritual. Vida espiritual para no momento que o físico morrer, o espiritual suba. Para que o espiritual alcance uma vida com Cristo que não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira. Eu fui criada na igreja, mas eu vim conhecer realmente, temer realmente a Deus já depois de velha, já adulta, sabe? E não é só religiosidade, não é só você marcar presença na igreja, não é só você obedecer o pastor que quer que você todos os domingos esteja na igreja, o pastor que quer que você esteja sempre... Não é isso, não é só isso. Entende? E, infelizmente, muitos vivem dessa forma e não conseguem enxergar a Deus da forma que nós enxergamos. É triste, sabe? Mas quando você para pensar, será que a casa de oração, a igreja, aonde essa pessoa está buscando, o alimento que ela está recebendo, é um alimento realmente vinda do trono de Deus? É um alimento vindo realmente
com temor e tremor a Deus. É um alimento lhe oferecido com sinceridade, verdade, obediência, respeito a Deus. Eu só consigo, quando eu começo a me aprofundar nessas coisas, nessas reflexões, eu sinto realmente, eu sinto pena. Eu sinto pena porque, infelizmente, muitos estão sendo enganados. E muitas das vezes, quando nós chegamos para falar algo, tentar falar, a pessoa já está com a mente cauterizada. Já enfiaram na cabeça da pessoa que, ao contrário do que realmente é. Já ofereceram o alimento para a pessoa segundo o interesse delas, de quem está oferecendo. E os maiores prejudicados são essas almas, essas pessoas que estão recebendo esse alimento. Porque o reino do céu não é comida nem bebida. O reino do céu não é... Para alcançar o reino do céu, a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que realmente largar tudo na incerteza, muitas vezes, de muita coisa. Eu vou abrir mão disso, porém eu não sei se eu vou ter novamente condições de comprar, de conquistar, de ter novamente. Mas eu confio no Senhor. Porque para alcançar a salvação, o que eu mais quero, eu não vou precisar levar isso comigo. E eu preciso amar ao próximo como a mim mesma. Eu preciso dividir o que eu tenho com alguém. E a gente é tão falho nisso, né? O Senhor fala tanto, né? Que vai chegar realmente aquele momento em que pessoas que têm acham que vão ser salvas e o Senhor vai virar e vai falar, olha, tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me deste de vestir. Não me amparaste. Não me deste de comer. E a gente, muitas das vezes, esse algo que a gente não quer largar, Deus, muitas das vezes, Ele coloca em nossas mãos para que nós venhamos a cumprir isto que o Senhor Jesus deixou. Os ensinamentos do Senhor, que devem ser feitos realmente com amor, sabe? Com amor de verdade, com sinceridade, com bondade, com felicidade, alegria, sorriso no rosto. Quando Deus abençoa o ser humano e prospera, é para ele realmente, se Deus deu, é porque Deus, ele confiou nele. Deus, ele quer que divida. E muitas das vezes a gente não tem mais, a gente não conquista mais, porque nós não conseguimos ser assim. De repente, uma pessoa rica, milionária, ele consegue ser tão generoso de dar tudo que ele tem e distribuir para os pobres. Mas nós que não temos nada, ou pouco nada, o nada que nós temos, nós não queremos dividir. E eu fico muito entristecida, porque eu quero chegar ao ponto de conseguir abrir mão do que eu tenho e nem que eu fique sem nada. Eu tenho que ter esse coração. Eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso confiar. As pouquíssimas vezes que eu fiz algo assim, o Senhor, Ele sempre colocou no lugar. Ele vinha e cuidava, Ele vinha, dava melhor, Ele vinha e abençoava.
Não é você estar dentro de um local onde vão ficar o tempo inteiro te extorquindo. É você realmente saber dividir com aquele que não tem, aquele que necessita. É você amar realmente ao próximo, é você orar por ele, é você cuidar em todos os sentidos, sabe? É fazer realmente valer a nossa busca pelo Senhor, porque Deus ele é amor. Deus é amor. Se a gente não exercer o sentimento, não exercer o amor de Deus, não tem sentido, nada tem sentido. Infelizmente, muitos são ensinados da forma mais errada possível. Deus ele ama os pobres. Ele ama os pobres. Deus ele tem um carinho tão grande com os pobres. Deus ele é o defensor dos pobres. Deus ele é o protetor dos pobres. Ele é o protetor dos pobres. Ai daquele que mexe com um desses pequeninos. Ai daquele que humilha o pobre. Ai daquele que engana o pobre. Ai daquele que tira do pobre o que ele não tem. Ai daquele que massacra. Ai daquele que maltrata. Ai daquele que trata com preconceito. Deus ele tem um amor muito especial pelos pobres. Muito. Infelizmente existem pessoas ensinando o contrário. Achando que estão sendo ensinados certos, que estão realmente recebendo o alimento correto. E nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos de alimentos realmente cheios de vitaminas, sabe? Sabe aquela palavra cheia de Deus mesmo, de sinceridade, de verdade, de correção, de puxão de orelha, de tapa na cara, sabe, de que acaba, detona com você, que você às vezes fica até com a cara no chão. Só verdades que você precisa ouvir, que nós precisamos ouvir. Isso é uma tremenda vitamina para as nossas almas. É uma tremenda vitamina para a nossa vida. Tá entendendo? Nós precisamos cada dia mais nos fortalecer da verdade. A verdade que liberta. A verdade que vem de Deus, o amor do Pai, o amor do nosso Senhor Jesus. E precisamos nos preparar todos os dias, porque se algo acontecer, nós estamos aí vivendo os últimos tempos. A qualquer momento tudo pode acontecer, a qualquer momento nós podemos de repente sair na rua e o chão se abrir. Muitas coisas, a terra já não é mais a mesma. Muita coisa acontecendo, muita coisa. Agora, mais que nunca, nós precisamos ter essa mentalidade. Nós somos cristãos por quê? Por que nós estamos buscando a Deus? Por quê? Porque existe promessa para nós. Existe a terra prometida, existe estar perto de Deus. Estar perto de Deus é o maior interesse que nós podemos ter. O nosso Pai eterno, o nosso Criador, que tanto nos livra, que tanto cuida de nós, que tanto nos como que fala? O Senhor, ele nos acolhe, sabe? Nos momentos mais difíceis, dolorosos, tristes, sofridos da nossa vida, do nosso viver. Ele vem, nos abraça e nos carrega no colo, ele cuida de nós. Enquanto todo mundo tá contra, enquanto todo mundo tá massacrando, perseguindo, desprezando e fazendo... Deus, ele vem com amor e com carinho e nos acolhe, nos abraça, sabe? Eu quero estar perto do meu Pai eterno. Eu quero estar perto do meu Pai eterno. Ele sempre falou para mim, o Senhor sempre falou: eu sou teu pai e a tua mãe, eu sou tua família. É Ele que é nosso Pai. Ele é meu Pai, Ele é o seu Pai. Nós precisamos agradá-lo. É um Pai perfeito, santo, grandioso, poderoso, poderosíssimo. Qual o propósito de buscar a Deus?
Qual o propósito de buscar conhecer as leis do Senhor, conhecer os mandamentos e buscar cumpri-los e nos esforçarmos ao máximo para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer tudo, tudo no mundo que nos prende, que domina, que possa vir a tirar a nossa salvação. Eu acho que ninguém deve ter a certeza da salvação, sabe? Mas eu já tive momentos em que eu tive certeza. Eu tive um momento que eu tava tão certa, tava tão, ai, amando muito, 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 meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, que teve um dia que eu tava louvando, eu tava cortando alguma coisa, que eu morava do lado da igreja. A melhor coisa, um dos melhores presentes que eu ganhei do Senhor foi quando Ele me colocou naquele prédio. Que o quarto onde eu trabalhava, que eu tinha a oficina, minhas máquinas, ficava do lado da igreja. Tinha um terreno, um estacionamento e a igreja. Mas dava pra ver e tudo, ouvir a palavra até. E aí foi na pandemia, e eu tava cortando alguma coisa, eu comecei a orar, eu e louvar. Eu gosto, desde criancinha, desde que minha mãe se converteu, ela se converteu, eu tinha 5 aninhos, então, desde criança, eu lembro da minha infância, lembro da minha pré-adolescência, adolescência, eu dentro de casa, colocando discos de pessoas que foram arrebatadas. Eu lembro do irmão Adão de Campos, Visão do Futuro. Eu lembro dos cantores da época, eu lembro dos louvores, aí eu lembro de coral. Eu amava ficar ouvindo coral. Eu gostava muito, eu tinha uma voz muito boa pra cantar. Eu amava muito, eu gostava, e eu ficava imaginando, eu ficava sentindo, realmente eu gostava de ter essa sensação, sabe? De sentir o céu. E as coisas que me foram ensinadas desde criança, que era o que tinha dentro da casa dos meus pais, era aquilo. Era o alimento perfeito que eles colocaram ali. Que eles ensinaram a palavra de Deus, que colocou no caminho do Senhor. Então, quando eu tava sozinha dentro de casa, tava eu e a moça que trabalhava, enquanto ela tava fazendo as coisas, eu tava ali me alimentando. E mesmo quando eu tava sozinha, ou com as irmãs, minhas irmãs e tal, eu gostava muito disso. Então são coisas que desde criança até hoje, porque uma coisa que realmente é que eu amo mesmo, é o amor de Deus que eu recebi, o Deus que eu recebi desde o ventre, o Deus que ele sempre me fez sentir que Ele me amava, e foi me apresentado a verdade. E os louvores, a gente tem discernimento do que realmente é louvor, o que realmente é de Deus. Então, até hoje eu gosto muito de coral. Eu gosto dos louvores mais tradicionais, né? Eu gosto de coisas mais tradicionais, eu gosto de, por incrível que pareça, eu era toda moderninha, mas eu sempre gostei. Eu sempre gostei. E eu lembro que eu tava louvando, e eu senti, mas era tão grande, tão forte, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Eu senti realmente como se eu já estivesse sendo incluída em parte do céu. Ali eu tinha certeza absoluta, porque eu realmente eu tava num envolvimento muito grande com Deus. Eu queria muito, muito agradar ao Senhor. E a salvação, quando a gente ama a Deus e tenta agradar ao máximo, abrindo mão do nosso eu e de um monte de coisa e do mundo, é consequência a salvação. É consequência o nosso relacionamento com o Pai Eterno. Então, eu lembro que eu comecei a sentir realmente naquele momento o Senhor ia me levar. O Senhor ia me arrebatar naquele momento. Eu não sei se me arrebatar para sempre. Eu não sei, mas foi tremendo. E na hora que eu tava sentindo muito, aí eu falei, mas Senhor, e os meus animais? Quem vai cuidar deles? Na hora que eu me preocupei com os meus animais, é como se eu tivesse
sendo erguida, mas, né, tipo, resumindo, para que possa entender melhor, como se eu estivesse sendo levantada, já realmente indo, e eu olhei para trás. E eu me preocupei com as coisas da terra. Eu me preocupei com os animais, que os animais são parte de Deus. A gente não tem que se preocupar, Deus cuida. E é da forma dele também. Os animais são sopro do Senhor. E na hora, ali parou. Deus, ele, pra gente realmente chegar ao céu, pra gente chegar a agradar a Deus e ter essa... É tão maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. Eu fico tão triste, eu fico tão preocupada, eu fico aflita, eu fico, sabe, quando demora pra vir, demora pra sentir o Espírito Santo. Eu fico, meu Deus, aonde eu tô errando? Meu Deus, eu tô desagradando? Meu Deus, fala comigo, sabe? Mas não é sempre também. Se a gente parar pra ver os profetas de antigamente, os profetas da Bíblia, não era constantemente que vinham aqueles sinais, aquelas coisas. Tiveram momentos em que eu tava assim nos últimos tempos, nas últimas semanas e meses, em que eu tava assim, o Senhor. E o Senhor me veio com a palavra. E ele veio, ele falou: oh, não é dessa forma, não é assim. Existem momentos que a gente realmente parece que Deus não tá, ou os sinais, coisas estrondosas e tudo, se Deus usa a tua boca e você sente o próprio Deus te tomando como profeta, não é constantemente, não é assim, sabe? Vai ter os momentos que a gente não vai, Deus ele tá presente, mas não, a gente não vai ficar o tempo inteiro vivendo de grandes sinais, de grandes coisas. Mas a gente tem que buscar. A gente tem que, aqui na Terra, né? A gente tem que buscar Deus. A gente tem que buscar se consertar, se santificar, purificar, agradar a Deus, orar, louvar, exaltar, sabe? Procurar realmente, se a gente não consegue ler a Bíblia constantemente, se a gente de repente expulsar o espírito de preguiça, ou um pouquinho que a gente consegue, a gente abrir para ler, se a gente conseguiu abrir para ler, a gente lê mais um pouquinho, pedir entendimento. A gente precisa realmente ter o alimento vitamínico, sabe? Sabe aquela bandeja de frutas, de legumes, de verduras, de tudo que tem muita vitamina, tudo aquilo que vai nos sustentar da melhor forma possível. É isso que a gente precisa. Então a gente precisa escolher muito bem a casa de oração que a gente entra. A gente precisa saber muito bem onde a gente pisa a planta dos nossos pés. A gente precisa saber que as coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus são sérias. Que os mandamentos do Senhor são os mesmos. As leis do Senhor são as mesmas. Entende? Em Mateus, dizer não ao mundo. Dizer não à modernidade que não tem nada a ver com a vontade de Deus. A gente pode andar super bem vestida, falando de veste. Eu falo muito de veste de roupa porque a minha vida inteira foi lidando com isso. Então, é o que eu sei, o que, né, é o que eu vivo. E nós podemos andar super bem vestidos dentro da vontade do Senhor, do cuidado do Senhor, sem estar sendo ridicularizado no mundo. Óbvio que vai ter aquelas pessoas que são tão entregues ao mundo e não tem um pingo de discernimento das coisas de Deus, que elas vão nos olhar e falar: olha, parece uma velha. Não usa maquiagem, não pinta cabelo, não usa salto, não usa calça, não usa roupa curta, não usa blusa de alcinha, não usa não sei o quê. Mas quem realmente entende das coisas de Deus, eu digo até mais, e mesmo pessoas que de repente nem são convertidas, mas elas entendem as coisas, o que realmente é bom, elas não andam com qualquer tipo de veste. Elas não seguem moda. Uma coisa ou outras podem usar, misturar no estilo, nos looks e tal.
Mas elas não vão usar tudo que tá na moda. Na maioria das vezes não usa. Porque muitas modas que surgem são ridículas. E são totalmente, para nós cristãos, é totalmente abominável aos olhos de Deus. Sabe? Nós que somos cristãos, a gente realmente precisa fugir da aparência do mal e buscar agradar a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente não pode sair mostrando para todo mundo. Eu mesmo desviada, eu não usava roupas tão escandalosas, sabe? Eu não fui ensinada assim. Eu cresci usando saia. Eu cresci com cabelo comprido. Eu cresci realmente do jeito que eu tô ficando agora. Que eu já tava assim antes da minha mãe adoecer. Então, assim, eu já cheguei a esse discernimento e entendimento. A gente precisa agradar a Deus em tudo. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente coloca dentro das nossas casas. Eu, quando comecei a pintar, foi quando eu descobri o mundo espiritual das trevas. Eu não tô falando que eu servi as trevas. Não. O Senhor me mostrou. Quando eu comecei, que eu me descobri na arte, foi quando eu comecei, porque o meu tipo de arte é o tipo de arte que outros artistas que servem às trevas fazem, e eles muitas das vezes se comunicam, os artistas, um com o outro através disso, da arte, porque a arte realmente é um expressionismo, a minha arte, e muitos, eu acho, talvez a maioria, agora eu não sei nesses últimos anos, mas quando eu comecei a pintar, a maioria, realmente, uma boa parte, servia. E então, quando as coisas começaram a surgir, tipo, muitos, eu comecei a pensar porque a gente admira, a gente vai fundo na arte, e eu comecei a ver, enxergar, e Deus começou a me mostrar, e alguns começaram a se mostrar, e tentando, de repente, achando que eu era também, e que todo quadro que eu pintava, eu postava. Às vezes eu tava pintando, ia tirando foto e postava. Eu só fiz um vídeo pintando um quadro redondo, que é o pôr do sol, que eu consegui gravar, que gravaram pra mim. Filmaram, não foi que eu sozinha eu não consigo. Eu fiz uma aí, eu não consigo filmar. Não... Então eu pintei vários quadros sem filmar, mas eu sempre postava as fotos. Então eles viam. Então assim, quando eu passei a entender e descobrir, Deus usou a arte para me mostrar muitas coisas. Coisas que hoje estão embutidas em tudo que a gente pode imaginar. Arte, quadro, televisão, música, roupas, calçados, cosméticos. Muitas coisas, sabe? Meu óculos tá torto, né? Eu não posso usar na ponta do nariz, que dói, que é a ponta do nariz. Aí eu mexi no óculos, eu fico o tempo inteiro entortando ele pra um lado pro outro. E foi quando eu descobri, Deus foi me mostrando e mostrando, foi quando eu descobri tudo que vocês, de repente, saibam que existe hoje. Quando eu descobri foi o ano de 2000 e... Eu acho que foi 2010, 2011, entre 2010 e 2012. Deus, ele mostrou muitas coisas. Foi surgindo. Uma vez eu recebi uma mensagem e era uma voz totalmente... Ali era como se fosse um hino a ele. Ali, então assim, eu passei... Hoje eu já não tenho medo de nada disso. Eu não tenho medo. Na época também eu não tinha. Mas é que você... Quando você não sabe muitas coisas, se alguém começa a falar, você não quer saber, né? E eu acho que eu passei uma boa parte da minha vida não querendo saber a verdade. E a gente precisa saber. Então o Senhor, ele me mostrou muita coisa através. Foi quando
Quando eles viram que eu não postava coisa da Bíblia nem nada, quando eu comecei a postar, que eles viram que eu era cristã, aí eu comecei a exaltar, que era para eles saberem mesmo. O Senhor me deu inspiração para pintar alguns quadros, foi inspiração vinda realmente do Senhor. Teve um quadro que eu pintei que eu tava orando, acho que já era madrugada, e o Senhor me incomodou quando quando eu levantei, o Senhor falou para eu levantar, depois que eu parasse de orar, e pintasse o quadro. E ele me inspirou, é um quadro que ficou bem colorido, as cores foram feitas e tons na tela. E Deus, ele me usava de uma forma que, sabe? Então, assim, pelo Espírito Santo mesmo. E quando eu comecei a postar, muitos pararam de comentar, que eles estavam tudo amiguinho, curtia, comentava, não sei o quê. Aí foi parando, foi afastando, não sei o quê. Aí que eu comecei a postar muito versículo, muito Bíblia. Eu tinha tinha gente no meu Face do mundo inteiro. De tudo que é parte do mundo, a países que eu nem sabia que existia. E eu vira e mexe conversava. Eu conversava com outros, usava o Google Tradutor pelo direct, pelo Messenger. E eu falava mesmo, países. E aí Deus começou a me dar discernimento de muitas outras coisas, sabe? E, enfim. Hoje, de repente, você tenha dentro da sua casa alguma coisa que é consagrado. Tá dentro da sua casa e você não sabe o que é. Se você continuar querendo não saber, não precisa você ficar sabendo e sair falando pra, né, tipo, tem que ter sabedoria, sabe? Pedir pra Deus te dirigir, pedir pra Ele te mostrar, te dar o discernimento e você prestar mais atenção nas coisas, você ter discernimento do que realmente é de Deus. De repente você tá colocando algo na sua pele que não é, no seu cabelo, que é na sua cabeça, é coisa séria, sabe? Você tá vestindo uma roupa que ali foi inspirado, de repente nem o estilista, talvez o estilista não, talvez sim, mas o proprietário da marca, ele é inspirado e criou e mandou fazer, e que entendeu? De repente você tá colocando roupa no seu corpo. As coisas de Deus são muito naturais. Tudo que é natural é de Deus. Tudo que é muito artificial não é de Deus. É muito simples. É sim ou não. É natural? Sim. É artificial? Não. De repente você pode colocar roupa no seu corpo que é feito de garrafa PET. Feito de um monte de outras coisas químicas. Eu tenho uma alergia terrível a essas coisas. Minha pele não suporta usar essas coisas. E eu sempre gostei mais mesmo de algodão, de tecidos naturais. Linho, eu fiz uma saia de linho, fui obrigada a vender. Ela quis comprar a saia usada. E era até uma amiga da minha mãe. Mas eu gosto muito de linho, o linho puro mesmo, sabe? Vem da linhaça, o algodão vem da planta, sabe? Tem coisas que são puros, são naturais, sabe? É de Deus. Quando a gente não usa uma maquiagem, a gente tá agradando a Deus. A gente tá sendo natural, a gente tá sendo a imagem e semelhança de Deus. A gente tá sendo conforme Deus quer. Quando a gente não pinta o cabelo, quando a gente não usa esses tipos de roupas, a gente tá sendo natural. E as coisas de Deus é assim, é ou não é. É sim ou não, entende? Se você busca Deus, você tem que saber dessas coisas, tem que se voltar para isso. Você precisa ver o que tem dentro da sua casa que não é. Conforme a gente vai buscando mais e mais a Deus ele vai mostrando e as coisas vão nos incomodando. Eu fiz o vídeo e falei da TV. Eu não queria televisão. Eu não queria de jeito nenhum. E eu falava, não quero, não quero, não quero. Me deram. Eu não queria. Eu não faço questão de TV. Mas a televisão realmente não é de Deus. Existe algo nela que realmente nos prende.
Os momentos que nós podíamos estar refletindo na palavra, conversando com Deus em espírito, ou, sabe, nosso contato com o Pai, louvando, ajoelhando, orando, nos voltando, sabe, para as coisas de Deus realmente, a gente tá gastando na frente da televisão. A gente tá gastando com coisas que não é dele, coisas que vão roubar o nosso tempo e nossa salvação se a gente não tomar cuidado. Porque Deus, ele é muito sincero, Deus, ele é muito direto, Deus, ele não faz caminho para falar a verdade pra gente. Ele não fica dando voltinha, contornando a situação. Ele fala a verdade e pronto, acabou. Ele tem suas formas de trabalhar, mas a verdade a gente tem que saber. E eu falei que a televisão usa mais como monitor, como se fosse um monitor de computador, não tem TV aqui. Eu já tinha falado que Deus me mostrou, Deus permitiu que eu visse. Eu tenho certeza que ali foi um demônio que entrou bem ali perto da marca, sempre. Não sei se vai... Tá difícil postar as coisas assim, tá passando por análise constante. Eu vi. Eu acabei de acordar. E eu tava falando, eu não quero essa televisão. Eu não quero essa televisão aqui dentro. Eu tenho que tirar essa televisão aqui dentro. Eu pedi ajuda pra tirar, eu pedi ajuda pra vender. Aí eu peguei e percebi que tava me atrapalhando. E eu já tenho discernimento disso. Aí quando eu acordei de manhã, eu vi. Deus permitiu que eu visse. Entrando. Eu nem tinha ligado a televisão. É como se um demônio estivesse se preparando pra eu acordar, pra entrar na televisão, porque já sabia que eu ia ligar. Que a primeira coisa que eu ia fazer quando acordasse era pegar o controle e ligar a televisão. Teve um dia que eu acordei que o controle tava virado como se alguém tivesse dando, sabe? Tipo, veio entregar o controle pra mim, pra eu... Ele usa. Então, a gente tá colocando as coisas dentro de casa. Eu coloquei, anunciei no status do meu WhatsApp. Eu tô vendendo. Vendendo pela metade do preço, eu não quero. Por quê? Eu falei no outro vídeo, que eu colocava os vídeos, que é as coisas de Deus o tempo todo. Que eu coloco notícia de jornal, um ou outro. Mas a maior parte do tempo são realmente coisas de Deus. São missionárias, são pessoas de Deus, é a palavra do Senhor. Eu tava gostando muito de ver a Bíblia ilustrada, né? Como era antes, que eram os desenhos, que você vê que são desenhos feitos por homens, ou umas coisas mais simples, umas coisas mais... Tudo bem. Quando começou essa inteligência, passaram a... Eu viajava, eu tava viajando muito, porque eu gosto de pintar umas coisas que eu vejo. O meu tipo é muito também do fundo, entende? Tipo, fundo de céu, de mar, umas coisas tipo estrela, mas umas coisas bem naturais, tipo, parecendo... muito, muito parecido com a inteligência. E eu tava viajando. Aí pra mim tava sendo um ótimo conjunto, porque eu gosto, é o meu tipo de arte, e o que eu gosto da palavra de Deus, as histórias da Bíblia, e enfim, os desenhos eu achava muito bem feitos, muito perfeitos. Com o tempo eu fui vendo não é tão perfeito. Às vezes você tá olhando, tem uma cara toda deformada, uma outra meio estranha. Até então, tudo bem. Quando foi ontem, eu assistindo esses vídeos, e são canais que realmente querem passar a palavra de Deus, porém, eu creio que sim, que é só isso, porém eles usam essa inteligência. E ontem começou a me incomodar muito, mas muito mesmo. E eu tava só ouvindo, e deitei a cabeça no travesseiro, fiquei olhando pro lado. E teve momentos que eu tava cobrindo os olhos. Tava me incomodando demais. Tava me incomodando muito, sabe? Aí, quando eu fui reparar, tinham muitos demônios
muita cara de demônios, de coisa muito assim, embutida na arte. E ali não era uma coisa sem querer, porque o abstrato tem muito disso, o expressionismo tem muito disso, né? O abstrato você faz uma arte, você não sabe o que vai ser o final. E no final, às vezes, formam coisas, figuras e coisas que você não fez no intuito. É muito louco, é muito. E algumas coisas, mas assim, não é proposital e não, dificilmente sai com cara assim, de demônio, de coisa. Mas dá pro pintor, dá pro artista, na hora de estar fazendo um quadro abstrato, uma arte abstrata, se ele for inspirado realmente pelas, né, as trevas, ele vai conseguir fazer a arte e deixar realmente proposital a cara de um demônio ou alguma figura, alguma coisa. Na época que eu comecei a pintar, o que me foi mostrado muito, que eu nem sabia de nada disso, era o bode. Mas realmente o artista, se ele quiser, ele consegue, entendeu? A gente que trabalha muito com a tinta acrílica e água, a gente consegue fazer muitas coisas, muito assim. E eu vi que ali era proposital. Era proposital. Era como se fosse uma meia dúzia de demônios, assim, um embaixo do outro. E ali estava sendo falada a palavra de Deus. História da Bíblia. E do lado e misturado figuras bíblicas. Porém, eu já tinha reparado também em alguns desses vídeos da inteligência em que se usa muito quando faz a imagem, né, que quer desenhar Jesus ali, passar a impressão de Jesus com o peito de fora, com roupas grudadas, musculoso. Gente, essas coisas não são de Deus. As coisas de Deus não são dessa forma. É tudo muito puro, é tudo muito coberto. É tudo muito coberto. Não é assim. Ali já me incomodava. Mas até então eu pensei, mas é inteligência, né? Não sei o quê. Feito, né? Tipo, né? Deve ser por isso. Mas mesmo assim me incomodava. Tanto que eu clamava o Senhor Jesus, eu comecei vira e mexe, eu clamava. Aí eu comecei a não assistir tanto quando tava assim, ou então não olhar tanto. Mas ontem foi demais. Ontem realmente foi um incômodo muito grande, eu fiquei muito inquieta. E quando eu comecei a reparar, e eu comecei a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do lado não pode misturar as coisas de Deus com as coisas. Não, a gente tem que ter esse discernimento. Olha o que a gente está vivendo agora. Não existe um pingo de respeito com as coisas de Deus. Realmente quer confundir a cabeça do cristão, a cabeça do ser humano. Quer confundir mesmo, sabe? É que eu tava falando agora, a pessoa a pessoa que frequenta a igreja e não sabe que ela tá frequentando a igreja para conquistar a vida eterna com Cristo na glória, pela santidade, pela sua salvação, isso aí tá vendo algum alimento mal, tá alimentando mal, é coisa proposital, é alguém que tá colocando um alimento errado de propósito. Tá entendendo? Eu não quero mais essa televisão aqui. Eu já não queria. Eu prefiro 1000 vezes ficar sem TV. Eu queria também desfazer do celular. Eu consegui tirar as redes sociais, porque são coisas que realmente nos dominam. São coisas que nos prendem. E eu sei o que pode me prender. Eu sei que pode me atrapalhar com a minha vida com Cristo, a minha vida diária, sabe? Na busca da palavra, da vontade de Deus, da verdade. Por mim, eu não teria celular. E eu tava falando outro dia, eu tirei o Insta do meu celular, tirei o Facebook, tirei algumas coisas mais. E eu quero ver se eu consigo ficar só com o telefone. Aplicativo de banco que a gente usa e o telefone.
Eu não quero. Vai chegar um momento que eu não vou querer nem internet no celular. Eu vou querer só o telefone. Se quiser só o telefone. Eu não quero televisão dentro da minha casa. Às vezes você tem um quadro dentro da sua casa. Se você pedir discernimento a Deus e você reparar bem, bem mesmo, tem alguma coisa ali. Você precisa se atentar. Sabe? Por isso que é bom quando você for comprar alguma coisa, principalmente quem viaja muito, gosta muito de comprar lembrancinha, né? E lembrancinha é muito vinda de artistas, né? Em muitas cidades por aí. Seja litorânea, interior, enfim. Quer mostrar a cultura da cidade, através da arte, de muita coisa assim. Artesanatos e tal. Então, a pessoa quando vai comprar, ela tem que se ligar. Não é qualquer coisa que ela pode colocar dentro da casa dela. Você pode estar levando maldição dentro da sua casa, para dentro da sua casa. E nós que realmente queremos a nossa salvação, nós queremos sim chegar a esse ponto de estarmos santos, nós não podemos colocar essas coisas dentro da nossa casa. Existem roupas também, sim. Existem roupas que também existem roupas que o modelo delas são inspirados pelas trevas. E existem desenhos, porque geralmente esse tipo de arte abstrato, figurativo abstrato, é usado muito em roupas, é usado muito em tecido. Tipo, eu faço a arte, aí passo para alguém uma tecelagem, vai. Ele vai procurar uma arte para colocar no tecido dele, que é cru. Aí vai buscar o quê? Em artista. É que nem quando uma marca vai buscar uma modelo. Vai na agência de modelo e lá é apresentado os portfólios ali, vai apresentado, eu esqueci o nome, mas é um álbum com fotografias de várias modelos e ele vai escolher a modelo que vai se encaixar na modelo que ele quer para a marca dele, para representar a marca dele, para vestir as roupas dele, para desfilar e nananã, entendeu? A arte é assim. A arte, ela vai para muitas coisas. Ela vai para tecidos, ela vai para capa de caderno, ela vai para tela de descanso de computador, de televisão, hoje em dia, né? Vai para um monte de coisa. Então, a gente tem que se atentar a isso. Não é que o tecido seja um tecido que, de repente, é um tecido de algodão. É natural. De linho, é natural, tá dentro da vontade de Deus. Porém, a arte que foi colocada naquele tecido é uma arte que foi inspirada pelo mal, de repente para fazer um engrandecimento ao mal. É como se fala holocausto, não é... Como se fosse uma maneira de glorificar ali as trevas, entendeu? Ou para induzir por vários outros propósitos. Tá na arte, e a arte é colocada no tecido, que é feito a roupa, e você veste. Você tá colocando maldição no seu corpo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com estampas, né? Melhor que a gente use roupas mais lisas, que não tenham tantas. Mas não são todas estampas que tem isso. Existem estampas que são flores. Não se usa muito acadêmico em tecido, mas se usa, geralmente não tem a ver, mas é mais flores, é mais, como fala? Que nem essa blusa aqui, ela é de tie-dye. Isso aqui é uma coisa que é tingida quando é amarrado, aí passa as cordinhas, tinge, não sei o que, fica uma bonitinha, tal, não tem problema. Não, eu acho que Deus, eu não sei, eu acho que não tem problema não. O que realmente eu vejo que desde quando eu comecei a pintar e depois eu fui, Deus, né, a gente vai tomando mais direcionamento, vai abrindo mais a visão, tendo mais entendimento, compreensão a respeito e tal, existem tipos de estampas. Se a gente buscar saber mais ou menos o que é do mal, com simbolismos
culturas, né, tipo, que são opostas ao que a gente serve, fica bem fácil de descobrir. Mas algumas vezes a gente bate o olho, a gente gosta tanto do modelo da roupa e as cores que estão naquela estampa que a gente não se liga muito no desenho. A gente não presta muita atenção na figura, sabe? Eu peguei uns vestidos pra mim. Peguei que era da loja, não pegava nada pra mim, mas depois que fechou, eu sem roupa, porque eu engordei muito, eu acabei desfazendo das que eu tinha, porque já não entrava direito, não servia mais em mim. E eu peguei uns 3 vestidos, eu acho. Um era muito lindo, as cores muito lindas, ficou muito legal em mim. Longo, lindo, o corte lindo, o modelo lindo. O modelo dele tava, eu tenho certeza que tava dentro da vontade de Deus. Tinha uma abertura atrás, mas não mostrava a pele, era só era bem fechadinho, tipo, não era costurado, mas era fechadinho. E decente, longo até a canela, lindo, lindo, lindo. Só que eu não tinha reparado. Um dia eu fui passar ferro. E olha que até quando eu ia fazer compra, eu prestava muita atenção nas estampas, na arte das estampas. Eu sempre tive muito cuidado. Eu sempre consagrava ao Senhor, ungia e tal. E sempre ungindo tecidos de peça dentro de casa, móveis, enfim. E quando eu reparei, tinham muitas serpentes. Eu fui achando uma coisa, fui achando outra, eu tava passando ferro. Na hora ali eu comecei a prestar bem atenção, ali meus olhos foram abertos, sabe? Porque já não tava... Eu tinha me encantado quando eu vi a primeira vez, mas eu não pegava tanto assim nele. E depois que eu lavei, que eu passei, que eu provei, que eu vi que ficou muito bonito, eu fiquei muito encantada, mas eu não... Olha como o inimigo age. Eu não tinha me atentado realmente aos detalhes. Tinha a única peça que tinha dentro da loja, assim, muitas serpentes. Muitas serpentes. Que eu parei, eu falei, tá repreendido. Como eu já sabia de tudo isso, tá repreendido. Já sabia que a arte não era no tecido. Eu gostei muito, muito, muito do tecido. Que eu tinha até pensado, qualquer coisa eu pinto de uma cor só, né? Eu tinjo, deixo todo preto, ou sei lá, azul marinho, porque eram umas cores preto com amarelo, com não sei o quê. Aí eu pensei, eu vou... Aí eu fui procurando, tinham mais figuras. Eu fui achando mais coisa. Estrelas de 5 pontas. O que foi mesmo que eu achei mais? Coisa em forma de triângulo, mas você vê que era tipo coisa em forma de triângulo e tinha uma serpente, se eu não me engano, em cada ponta. Ele era muito estampado e por isso que eu não tinha me atentado tanto. Mas quando eu comecei realmente a prestar atenção, foi muito. Aí eu pensei, eu vou desbotar ele, vou tirar tudo. Eu lembro que eu repreendi, eu ungi, eu quebrei, desfiz tudo que tinha sido feito na arte daquele que foi colocado no tecido e o tecido, eu repreendi, desfiz, não sei o que. E coloquei num balde com cândida, muita mesmo. E ficou de um dia pro outro. Desbotou muito, tecido muito gostoso, muito gostoso. Aí eu falei, vai ficar lindo, né? Eu compro a tinta, que eu sei tingir também em roupa. Aí vai ficar perfeito, tá lindo, vou usar pra ir pra igreja, porque é bem assim, dá pra ir pra igreja, é decente, tudo, e dá pra andar no dia a dia. Ia ser o vestido que eu ia usar constantemente. Que eu só assim, quando eu gosto de uma peça, eu uso até enjoar, aí depois parto pra outra. E desbotou, porém os desenhos não saíram direito. Lógico, desbotou muito, porque ele era preto, com várias cores. Ele ficou branco com estampas meia rosadas, bem clarinhas, uns tons bem clarinhos, ficou bem clarinho. Até ficou bonito também, se fosse usar, acho que até ficaria bonito desbotado mesmo, do jeito que tava.
Porém, eu senti algo muito pesado, sabe? Era muito, eu senti como se fosse existe um lugar, uma ilha que ela é lotada de serpentes, de cobras. Eu senti como se aquele vestido fosse mais ou menos assim, sabe? Tipo aquela ilha, lotada de serpentes, lotada. Eu senti isso, aí falei, não vai ter jeito. Eu vou ter que jogar no lixo. Eu queria mesmo queimar, mas não tem como queimar, né? Eu acho que eu vou, qualquer hora eu faço arranjo uma lixeira de ferro pra colocar fogo nas coisas dele. Mas eu coloquei no saco de lixo e joguei no lixo. Coloquei junto com outros lixos. Desfiz. Porém, sempre vai aparecendo quando a gente... Por isso que é importante a gente se alimentar mais, o alimento certo, né? Buscar mais a Deus, o que é de Deus, a vontade de Deus, o que a gente precisa largar, o que a gente precisa não se contaminar, se separar e tal. Deus, ele vai mostrando e a gente vai sentindo. Aí já não existe comunhão entre a luz e as trevas. Chega um momento que a gente não rola mais, não tem mais como, não existe, não tem, sabe? A gente sente um nojo, repúdio, não tem. E a televisão, eu já vi que eu realmente tenho que tirar. E eu peço desculpa aqui, que eu fiz o outro vídeo, que eu havia colocado no outro vídeo, mas a TV aqui eu uso como monitor, não sei o que. Eu peço perdão a Deus por ter feito isso, porque eu já sabia que a televisão não era do Senhor. E independente de ser um monitor, né, de computador, porque é assim que eu enxergo, que eu escolho as coisas, às vezes estão no celular e já vai direto pelo Wi-Fi mesmo, vai pra TV. Então, não é de Deus. Não é de Deus, então não serve pra mim. Não é ligar por alguns momentos, meio termo, não existe meio termo. Não é de Deus e pronto, acabou. É sim ou não? Não é. Entendeu? Então ela vai ter que sair daqui. E mais algumas coisas eu vou buscando, pedindo direção e tendo discernimento e que eu tenho que tirar. E assim a gente precisa também para dentro de nós, na nossa vida, diariamente, em muitas outras coisas, em todas as áreas das nossas vidas. E realmente, as coisas de Deus não são brincadeira. É sim ou não. Em Mateus, capítulo 4, versículo... Cadê? Acho que eu... Peraí. Eu saí do livro que eu tava. Aqui, achei. É Mateus 5, não é 4, é que virou a folha. Mateus 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Isso falta muito também na gente, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa ter esse entendimento. Que até nos tempos difíceis, até quando se nós estivermos entre os servos das trevas, a gente consegue estar tranquilo ali no meio. Você tá entendendo? Não é que a gente tá se contaminando, né? Dentro de casa e dentro de você é uma coisa, mas se de repente você entra num lugar e a gente tá vivendo num mundo assim, a gente não precisa ficar o tempo inteiro procurando briga, né? É de Deus, o que é de Deus é, o que não é. Se a gente é de Deus e tá vivendo no mundo, a gente simplesmente não precisa se contaminar com o mundo.
Você tá entendendo? Porque a partir do momento que a gente não se contaminar com o mundo, com as coisas do mundo e com as coisas das trevas, a gente vai conseguir andar entre elas. Você tá entendendo? A gente vai conseguir estar ali, no meio delas, dessas pessoas, dessas coisas, sem contaminar. E Deus, ele nos protege, ele nos blinda. Eu tô falando porque eu também já tive uma experiência. Eu já tive várias experiências, mas eu tive uma experiência em que é mais ou menos isso. Entendeu? De repente você. Eu vou deixar pra contar em outro vídeo. Eu preciso orar antes. Se Deus permitir que eu conte. Mas entenda isso, não precisa ter medo. Nós estamos vivendo num tempo onde o nome do Senhor Jesus está sendo negado, está sendo constantemente caçoado, desrespeitado. As coisas de Deus, a Bíblia, a palavra. Então, o cristianismo. Eu saí esses dias, eu passei, fazia tempo que eu não subia ali num bairro, e eu não uso, eu não quero usar salto, eu sei que não é de Deus, salto não é de Deus, calça não é de Deus. Eu tô realmente colocando em prática o que eu já sabia, e agora nada vai me fazer voltar atrás. E eu percebi como o fugir da aparência do mal incomoda as trevas. Porém, eles têm que nos respeitar. Quando nós realmente estamos vivendo e procurando a nossa salvação, eles nos respeitam. De uma certa forma, a gente tá meio que respeitando também, entendeu? A gente não precisa saber que né, tipo, ali é uma coisa que é levantada, oferecida, que é glorificada lá, né, nas trevas, e eu vou ficar brigando com eles, tacando o dedo na cara deles, e ficar com ódio, com raiva, e cuspindo, não sei lá o que, entendeu? A gente não precisa fazer isso. A gente pode agir naturalmente, sem se contaminar e sem provocação. Não precisa, sabe? Cada um segue o que quer. A palavra de Deus já foi pregada, né? Tá sendo pregada ainda, eu creio. Eu acho que quando Jesus realmente... Eu ouvi uma irmã falando hoje que o Senhor falou com ela, que já foi pregada em todo mundo. E os escolhidos já estão selados, né? Os estavam preparados. Enfim, a gente não pode desacreditar do que Deus usa do servo dele e da serva dele. A gente precisa realmente respeitar. Mas quando se a gente ainda tá aqui no mundo, a gente consegue sim estar em paz com aqueles que são o oposto de nós, que escolheram o oposto de nós, que escolheram servir, glorificar o oposto. Tá entendendo? Que o nosso é o único Deus todo-poderoso, o Criador, o dono de tudo. É Ele que manda no mal e no bem. É Ele que controla tudo. Então, se o Senhor fala que é pra gente agir de tal forma, tem vários propósitos. E um dos propósitos é que nós sejamos respeitados, é que nós sejamos protegidos e blindados. Então, a gente vai entrar em qualquer lugar, entrar e sair em qualquer lugar. De repente, você entra numa loja que é né, templo de... Você entra lá, você entra, sai, você vai em outro lugar, vai no médico, você não sabe mais. A gente não sabe, entendeu? Deus, ele mostra para os seus, mas às vezes a gente precisa ter um pouco mais de esforço para discernir e manter, como diz, a gente tem que viver em paz com todos mesmo, porque a chuva, ela cai pros
pro justo e pro injusto. As bênçãos, ela cai para quem é justo e injusto. Então, a gente tem que respeitar essa palavra, a gente tem que tentar seguir o que está na palavra, a gente tem que tentar seguir, obedecer o que o Senhor deixou para nós. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. É que nem a pessoa vai ser assaltada, alguma coisa assim, e ela reage. Tá colocando o coração nas coisas do mundo. O cristão não tem que reagir a nada. Não tem. O Senhor Jesus, olha o que o Senhor Jesus passou aqui na terra. Olha o tanto que Jesus passou, gente. Ele foi tão humilhado, perseguido, caluniado, difamado, agredido, espancado, crucificado. E o Senhor em nenhum momento levantou a mão para essas pessoas. O momento em que Judas entregou, que foram os oficiais lá onde ele estava, no Getsemane. O Pedro foi e arrancou a orelha do soldado. Olha o que ele fez. Ele restaurou a orelha do soldado. Ele não reagiu com agressividade. Ele não foi com troco, ele não foi para cima. Entende? A gente tem que seguir os passos de Cristo, a gente tem que seguir, a gente tem que ter esse discernimento. Que tem gente que fala, eu sou cristão, mas não pisa no meu calo não. Não vem falar coisas de mim não. Filha do não sei o que não sei o que lá. Alguém que não concorda com alguma coisa que você falou, ou sei lá. E você já vai e começa, não é assim. Não foi isso que Jesus nos ensinou, né? Quando a gente tá desviado é uma coisa, mas quando a gente tá ali com Deus, sabe? Tá firme, a gente voltou pros braços do Pai e a gente tá buscando fazer a coisa certa, não é assim. A gente tem que seguir o que Deus orienta. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Quando alguém faz a gente de bobo, quando alguém quer explorar a gente, quando alguém quer fazer a gente de... Enfim. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Eu tive umas experiências aí. Eu não vou agir com o próximo da forma que eu não gostaria que agisse comigo. Deus, ele tem me dado muito discernimento, sabedoria até, né? Ele tem me dado sabedoria para entender, compreender e agir da forma que eu creio que agrada a ele. E eu estarei cumprindo a vontade do Senhor, as leis do Senhor. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Difícil quando a gente chega a praticar realmente, né? Porque são muitas batalhas que a gente vence para poder chegar realmente a exercer isso aqui. Mas é necessário. É necessário. A gente tem que amar os nossos inimigos. Porque se a gente não fizer isso, a palavra de Deus fala que galardão terei. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão havereis?
Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando a pessoa abre a boca e fala, ah, mas perfeito é só Deus. Não, mas Deus, ele aceita a gente do jeito que a gente é. Não, ele aceita a gente do jeito que é o nosso coração. Não, o Senhor Jesus Cristo ama a gente, ele aceita a gente, mesmo pecador. Aceita, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que nós temos que fazer. E quando a gente realmente ama a Deus de verdade, não há sacrifício algum em se desprender do mundo, fugir da aparência do mal. A gente sente prazer, prazer de verdade. E para chegar, não é para entrar no céu, nós teremos que estar sim perfeitos. Quando a gente chega à estatura de varão perfeito, Deus nos recolhe. Então, nós temos que nos preparar todos os dias, todos os momentos, como se fosse acontecer isso. Você e eu creio que todos os cristãos querem subir sem passar pela morte física, querem subir no arrebatamento, onde nossos corpos serão transformados. Mas, se isso não acontecer, nós temos que estar preparados a todo instante para a morte física. Nós precisamos. Eu quero muito que Deus me ajude, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus perdoe os meus pecados, que Deus me ajude a chegar a essa perfeição. Se eu chegar a esse nível, eu chegar a realmente a estatura de varoa, sabe, de serva, de filha, se eu chegar realmente à perfeição, se eu chegasse hoje, eu não teria problema algum, eu não ia... Meu Deus do céu, que maravilha a salvação, sabe? É o que eu tava falando lá atrás, uma pessoa que quando ela é desenganada, de uma certa forma quando é um cristão, alguma doença que sabe mais ou menos o período que vai sobreviver, de uma certa forma, é bênção. Não é toda doença que é maldição, que é pra... Não. O que é pra nossa vida, a nossa vida espiritual, é bênção. Mesmo que nosso corpo físico seja morto, mesmo que o corpo físico morre, nós estamos vivos espiritualmente, porque nós estamos perfeitos, santificados, entendeu? Quando isso acontece. Não tem como a pessoa chegar à perfeição e continuar na terra, não tem sentido. Não tem sentido. Deus, ele vai recolher, entendeu? Mas óbvio que muitos de nós não somos merecedores de subir no arrebatamento. A gente é muito falho, não é? Porém, a gente quer. Porém, nós queremos muito. Então, nós temos que abrir mão, sim, de tudo que nos contamina, que possa vir a nos contaminar, entendeu? Realmente não ceder às estratégias do maligno, realmente fugir da aparência do mal, buscar realmente agradar a Deus e tirar de nós, do nosso interior, da nossa mente, do nosso coração, da nossa rotina, de toda a nossa vida, tudo que desagrada a Deus e colocar só o que agrada ao Senhor. E eu deixo essa reflexão minha aqui, eu digo que é uma reflexão. Que Deus possa entrar nos nossos corações cada dia mais. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida. Que Deus abençoe a minha família. Que Deus abençoe meu pai, minhas irmãs, todo mundo. Que todos possam provar do amor de Deus em suas vidas. Que todos nós, cada dia mais, possamos corrigir os nossos erros, enxergar realmente o sentido da vida,
que é buscar a vida eterna com Cristo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz de Deus.